E agora eu vou passar para Samantha Lavoyer. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Samantha Larroyed, ou Larroyer, cada um pronuncia de um jeito esse sobrenome. Primeiro, queria dizer que é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com pessoas como a Luciana e as demais também, porque eu considero momentos como esse muito importantes, extremamente assim, nesse sentido de estar promovendo encontros como esse na faculdade, entendeu? Enquanto as pessoas ainda estão sendo formadas, ainda estão formando o pensamento que está dentro delas em relação à área de saúde mental. Isso é extremamente importante, porque pessoas saem daqui para serem profissionais que vão fazer a diferença, não vão perpetuar esse modelo, esse padrão que a gente vem vendo aí, né? Que até o Matheus estava falando por que as pessoas reproduzem isso e tal. É porque na faculdade não foram ensinadas, com certeza, né? Então, assim, eu sou usuária do CAPS, da Asa Norte. Eu fui diagnosticada com esquizofrenia. Eu gosto de falar esse diagnóstico, não porque eu acredito que eu me resumo a ele, mas porque para mim foi muito importante, porque eu considerava que o que eu tinha era questão espiritual. Eu fui uma grande vítima do fundamentalismo religioso. Durante 9 anos eu fiz parte da igreja evangélica. Isso me fez muito mal, porque lá é uma extrema lavagem cerebral que eles fazem, uma coação psicológica muito grande, psicológica, financeira, emocional, tudo que vocês imaginarem. Então, assim, eu já cheguei a pesar 37 quilos, eu tenho 66, então eu fiquei extremamente magra, só o osso mesmo, porque fazia jejuns que eu considerava espirituais, e ia de psiquiatra em psiquiatra, e ninguém falava o que eu tinha, ninguém sabia como me tratar. Eu fui internada diversas vezes, mais de 6 vezes, e fui internada em clínicas particulares e hospitais psiquiátricos. Passei pelo Hospital de Base, São Vicente de Paula, tive passagem por vários desses. E uma coisa que eu queria frisar aqui também é que a gente pensa às vezes que uma clínica particular não vai ter esse tratamento manicomial, mas tem sim e é terrível, sabe? Eu fui internada numa clínica particular uma vez, que eles fazem toda uma fachada assim na frente, que vão acolher, de que dão voz à pessoa com transtorno mental, mas lá dentro é outra coisa. Eles fazem, é totalmente fachada. E a família, por falta de orientação, acaba cedendo essa questão da internação. Então, assim, na época eu julgava muito minha família, mas hoje em dia eu entendo, porque falta muita informação, sabe? A família não sabe como lidar e ela acaba internando. Não tem divulgação, por exemplo, de espaço de profissões como a de AT, né, de acompanhante terapêutico, que pode acompanhar a pessoa ali em casa, muito melhor. Isso precisa ser difundido, e isso, inclusive, atualmente eu trabalho como AT, então isso é muito importante. E aí eu fui internada nessa clínica particular, e lá dentro, o enfermeiro me levou para dentro do quarto dele, onde ele passava o plantão. Então, o período que eu fiquei internada lá, sabe-se Deus o que esse cara fez. Eu sei que ele me dava um remédio, eu tomava, ficava dopada e acordava em posições estranhas, com outra roupa, sabe? Então, assim, a gente não sabe até hoje precisar o que esse cara fez comigo lá, mas eu me lembro com exatidão dessas cenas, assim. E aí, depois disso, eu queria até entrar na justiça contra a clínica, mas aí a minha família me orientou a não, porque falaram, ninguém vai acreditar em você, porque a pessoa com transtorno mental não tem credibilidade nenhuma, né? Você fala os abusos que você sofreu e as pessoas falam, não, você deve ter imaginado, né? Eles não estão nem aí. O que você fala é a sua palavra como a palavra deles, que estão ali sóbrios, né? Sem medicação, sem transtorno mental, e cometendo todos esses abusos. Então, isso aconteceu comigo, e eu presenciei muitas coisas também, muita violência
nunca bateram em mim, mas já fui amarrada. Eu tive a minha experiência da Luciana de me amarrarem aqui no tronco, nos pés, nas coxas e nos punhos, e ficar, sei lá, dias, eu não sei precisar muito bem o tempo, mas ficar muito tempo amarrada e ficar toda roxa depois. Então, assim, é uma coisa que é um comportamento que é reproduzido indiscriminadamente. Então, e isso eu tive como solução, né? O que é mais impressionante, eu tive como solução para o seu problema, sendo que você sai de lá muito mais traumatizado do que você entrou, sabe? Depois disso, eu criei uma revolta dentro de mim tão grande que eu escrevi um livro chamado Memórias da Esquizofrenia, que eu vendi bastante esse livro. Foi há uns 4 anos atrás que eu editei esse livro, publiquei, contando tudo que eu passei nessas internações, o que o meu transtorno fazia eu fazer, que eu já vaguei pela rua de madrugada, sabe? Muitas das pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia são moradores de rua justamente por isso, porque não tem noção do que faz, não tem um suporte, fica andando pela rua, falando sozinho e tal. Isso já aconteceu comigo. Então, eu relato isso nesse livro. E aí eu fiz isso justamente para divulgar, como a Luciana estava falando, de denunciar tudo isso que fazem com a gente, porque isso é muito importante, as pessoas saberem, isso vir à tona, dar voz às pessoas que acontece esse tipo de coisa, porque isso não pode ficar impune, gente, sabe? Não pode ser uma coisa só de você vir aqui numa palestra e ouvir e ficar por isso mesmo, sabe? Isso precisa ser difundido, divulgado, para que não aconteça, né? Fala-se das comunidades terapêuticas também. É o que eu falei, é uma fachada quando você vai entrar, é uma promessa que as igrejas evangélicas fundamentalistas, né, fazem, e quando chega lá é outra realidade. Eu fui na audiência pública do pastor Henrique Vieira, que teve sobre comunidades terapêuticas, e estava lá em massa as pessoas defendendo comunidades terapêuticas, né? Os usuários lá das comunidades terapêuticas, os donos das comunidades terapêuticas e tal. E aí eu estava lá com o pessoal da luta antimanicomial, sentada, e aí um rapaz que estava com eles chegou para mim e falou assim: o que vocês defendem aí? Que eu queria entender. Aí eu falei tudo, né? Falei, a gente defende tratamento de liberdade, o investimento nos CAPs, tratamento nos CAPs e tal. E aí ele, que legal, mas isso é muito bom, né? Tratamento de liberdade. Eu falei, mas é isso que a gente defende, que a comunidade terapêutica está falando contra. Aí ele, eu falei, Aí ele, mas eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, sabe? Ele falou isso pra mim. Eu falei, nossa, eu queria te filmar aqui, mas eu não quero te comprometer, então, mas eu queria que você falasse isso para mais pessoas, assim. E ele, mas na verdade me falaram para me acompanhar aqui, eu tô ouvindo. Então essas pessoas são muito manipuladas, sabe? Isso foi só um exemplo ali que eu tive a sorte de ter, de que essas pessoas que defendem comunidades terapêuticas, como eu estava comentando, como é que eu vou fazer para convencer uma pessoa que teve uma boa experiência na comunidade terapêutica de que não é bom? Apresentando outras possibilidades, outras oportunidades para essa pessoa. Esse rapaz, no caso, não sabia nem o que a luta antimanicomial estava defendendo. Então, assim, às vezes isso é falta de formação mesmo. A pessoa está ali vulnerável, chega à igreja evangélica, oferece uma oportunidade que ele não tem mais, não tem alternativas, ele acaba indo, entende? Então, assim, eu achei muito interessante isso, eu fiquei muito compadecida por aquele rapaz. Eu acredito que isso pode mudar com informação, com divulgação, como eu estou insistindo em dizer, e especialmente o combate ao fundamentalismo que ganhou espaço, ganhou voz aí no poder nos últimos anos, infelizmente, mas a gente está aí na luta contra essa difusão aí do fundamentalismo do poder. Eu sou super metida a militante de saúde mental nas redes sociais, eu fico entrando em tretas nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube também, aí eu faço uns vídeos, às vezes, falando dessas coisas que eu estou falando aqui,
E tem até uma resposta boa, graças a Deus eu tive só um hater lá falando mal de mim. Mas nesses anos todos, esses 6 anos que eu sou usuária do CAPS e estou em tratamento, né? Eu nunca tive ninguém indo contra mim, só pessoas apoiando e dando todo o suporte. Então, assim, eu sinto que com isso eu estou fazendo a minha parte, assim, o que eu posso fazer, que ainda que seja uma gotinha no oceano, é o que eu posso fazer. O nome do canal é Samial Saúde Mental, é Samial com U, porque eu falo do tratamento terapêutico também com meus gatos. Aí Sami é meu apelido, aí ficou Samial de miau de gato. e aí eu filmo meus gatos sempre aparecem nas filmagens que eu faço lá falando, porque até a Anísia da Silveira falava desse tratamento terapêutico dos gatos, cachorros, né, dos pets, assim, né, enquanto isso é terapêutico, assim, para quem está em tratamento. Então, nossa, é uma maravilha, eu amo meus gatos. Então, aí o Instagram também é Samial Saúde Mental. E aí eu fico tentando, sabe, fazer a minha parte em relação a essa luta antimanicomial, quebrando preconceitos em relação à luta, porque muita gente acha que quem é antimanicomial é contra medicamento, que não deve se medicar nunca em nenhuma hipótese. A gente sabe que não, que justamente é o excesso, na verdade, de medicamento, ou ter o medicamento como solução única, o que não faz efeito. E aí eu vou lá e falo isso e tento divulgar isso para as pessoas, apesar de que para mim o medicamento foi decisivo, porque eu passei 7 anos tomando medicamento e parando, e isso fez eu ficar muito instável. Eu caí em crise toda hora que parava de tomar medicação, mas também eu não atribuo somente a isso a minha melhora. Eu acho que o CAPS foi essencial, porque foi a socialização, foi o acolhimento que eu não tive durante 7 anos, batendo cabeça em vários hospitais psiquiátricos, clínicas, consultórios, etc. E não tive essa melhora. E quando finalmente eu conheci a ABRE, que é a Associação de Pessoas com Esquizofrenia lá de São Paulo, eles me apresentaram o CAPS, falaram, existe o CAPS e tal. Aí eu procurei o CAPS da minha cidade que eu estava morando na época e pude ver essa melhora, sabe? Foi, nossa, da água para mim. Se eu estou falando que hoje em dia, se eu tive essa reviravolta, foi graças ao CAPS, sabe? Associado a um bom medicamento, porque eu tomava uns medicamentos horríveis, assim. Eu já tomei todos que vocês imaginarem, nenhum funcionou. Eu engordava 30 quilos, 40 quilos, ficava literalmente obesa, e não pela obesidade em si, porque isso é gordofobia, a gente sabe, mas por questão de saúde mesmo. Eu ficava pré-diabética, com problema de colesterol, uma coisa terrível. E aí eu consegui um medicamento muito bom, chamado Invega Sustena, que eu consigo no SUS. Eu entrei na Defensoria Pública para conseguir ele, tive que entrar porque ele saiu da lista do SUS. É um medicamento caríssimo, que poucas pessoas têm acesso. Caríssimo, eu falo caríssimo assim, tipo, mais de R$2.000 uma ampola, sabe? Eu tomo injetado. E eu consegui ele de graça pelo SUS, então vivo o SUS, né? Por isso. E não só isso, como eu digo e repito, não só isso, como a socialização no CAPS, as pessoas, eu fiz amigos para a vida inteira ali no CAPS, os profissionais são maravilhosos. O meu CAPS é muito sucateado, mas os profissionais são maravilhosos, atendem a gente super bem, fazem o que podem ali, considerando a falta de recursos que tem, falta de sala, falta de tudo. Então, assim, fica esse é o meu recado, assim, de que a gente tem que fortalecer a RAPS, tem que fortalecer os CAPS de forma geral, divulgar todas essas histórias que a gente ouve aqui de abusos, não reproduzir isso nas profissões de vocês, isso é essencial, e passar essa informação sempre à frente, e é isso. Contra também o fundamentalismo, essa questão dos religiosos no poder. Eu continuo tendo a minha fé, eu ainda me considero evangélico, mas progressista atualmente. Então eu
falo muito contra igrejas, contra instituições, mas eu respeito quem tem a fé. Eu só acho que a gente não pode se valer da fé para extorquir as pessoas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente.